Olá, tudo bem? Bom, estamos diante de mais uma aula e na nossa aula de hoje iremos, então, finalmente começar o capítulo 6 do livro de Mateus, a segunda parte do Sermão do Monte, né? Para você que chegou aqui nessa aula de paraquedas, talvez, a gente tem todas as aulas do sermão do capítulo 5 de Mateus. Foram ao todos 33 ou 34 aulas, não estou lembrado agora de cabeça, mas foi 33 ou 34 aulas, todas sobre o capítulo 5. E agora estamos nos encaminhando para o capítulo 6. Então, se você quiser conhecer e estudar sobre o capítulo 5, pode checar a nossa playlist, que está logo aqui na descrição do vídeo, que vai conter todas as aulas, e também todas as aulas do capítulo 6 irão também para lá. Então, bom, para começar a nossa aula, vamos começar em capítulo 6, versículo 1, que diz o seguinte: Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas, quando você der esmolas, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E o seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Vamos orar para o começo da nossa aula. Senhor, meu Deus, Pai, graças te damos, Senhor, por tudo que tu tens feito, Pai. Obrigado, Senhor, por mais uma aula onde tu falarás conosco através do teu Espírito Santo, Pai. Que tu venha nos ensinar a sermos retos e justos diante da tua presença, Pai. Glória a Deus te damos, em nome de Jesus. Amém. Ok, então, Mateus capítulo 6. A gente acabou de sair de uma longa jornada, que foi o capítulo 5. O capítulo 5 mostra a introdução, Jesus se assentando lá no monte, se assentando como quem vai ensinar com autoridade, como quem vai ensinar algo sério, demonstrando ali a seriedade do assunto. E ali ele começa a pregar. Bem-aventurados. E vimos então 8 bem-aventuranças. As 7 primeiras descrevem o perfil do cristão, o que o cristão é, o que ele é em essência. Como a gente viu, manso, humilde, puro de coração, misericordioso e os demais. Até chegar na 8ª bem-aventurança, que mostra as consequências pelo crente ser o que ele é. Pelo crente ser manso, pelo ele chorar, ter fome e sede de justiça, ser humilde de espírito, ele vai ser perseguido por causa da justiça. Logo em seguida, a partir do versículo 13 em diante, até o 16, Jesus está esclarecendo agora como o crente manifesta o que ele é, sendo sal da terra e luz do mundo. Ele mostra agora as bem-aventuranças como elas são manifestadas, sendo sal da terra e luz do mundo. E logo após isso, Jesus faz um breve prólogo, de certa forma, falando da relação dele com a lei. Como se ele estivesse dizendo para nós, eu vou começar agora a falar sobre a lei. Mas antes de falar sobre a lei, eu preciso falar uma coisa para vocês. Eu não sou contra a lei. Eu não vim aboli-la, mas antes eu vim cumpri-la. E digo mais, eis que ele traz uma frase grandiosa. Se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. E a partir dessa frase, ele discorre 6 declarações sobre como a nossa justiça deve exceder em muito a dos escribas e fariseus. Ira, não se irá contra o próximo, não cobiçar a mulher, nem olhar, pois isso é cobiça. Ele fala sobre o divórcio,
Fala sobre os juramentos, que seu sim seja sim e o seu não seja não. Fala sobre o olho por olho, dente por dente, dar a face, ou quando pedirem a túnica, deixe que leve a capa, andar a segunda milha, emprestar os que pedem. E ele fala sobre amai os vossos inimigos. O que fazei demais. Agora, chegamos ao capítulo 6. A gente viu todo o quadro do crente diante de Deus e a sua presença neste mundo. Isso é algo que o capítulo 6 deixa claramente explícito. Quando a gente agora chega no capítulo 6, vemos agora o capítulo 6 abordando sobre o crente e a sua disposição diante de Deus e a sua disposição diante do mundo. Antes, ele abordou a disposição do crente com a lei. Agora, ele está abordando com a lei e as pessoas. Né? Ele está falando, é assim que você vai ser diante da lei, é assim que você vai ser diante das pessoas. Agora ele está dizendo, é assim que você vai ser diante de mim. E é assim que você vai ser diante do mundo. Com completa submissão e dependência. No capítulo 5, ele se referiu bastante ao exterior. Agora, ele está nos retratando sobre o interior. Vocês viram sobre a lei e os homens, agora veremos sobre o interior. Agora nós chegamos nas cavidades mais profundas. Durante o capítulo 5 inteiro, nós cavamos e estudamos que tudo se tratou sobre o coração, sobre o interno. E a gente cavou até o interno do coração. Pois agora agora iremos entrar nesse ponto em que cavamos. Cavamos até o interior do coração. Agora entraremos nele e agora iremos estudar o que está dentro do coração. Então, a gente tem a seguinte frase: a mesma justiça que precisa ser maior que a dos fariseus, agora precisa ser mais profunda do que a deles. Jesus nos mostrou como a nossa justiça pode ser maior. Agora ele está dizendo, agora eu não quero só que seja maior, eu quero que seja mais profunda. Vamos ter a seguinte divisão. Mateus capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 18, ele fala sobre a nossa vida religiosa em si, sobre a cultura, nutrição da alma, piedade, adoração. Ele vai falar sobre o quadro completo da vida religiosa cristã, completo. Ele vai declarar sobre todo o âmbito da vida religiosa. Só que a vida não é só religião, não é? A vida não é só religião. Portanto, do versículo 19 até o fim do capítulo, até o versículo 34, ele aborda um segundo ponto, que consequentemente ele fala ao crente em sua relação à vida. Como assim a vida? A vida em geral. Onde Jesus ele mostra que nós não somos apenas sujeitos religiosos, antes somos sujeitos que podemos ser flechados, apedrejados, machucados, podemos passar por preocupações, por dificuldades, por ansiedades. Estamos sujeitos a essas coisas. Somos de Cristo? Somos, mas estamos sujeitos a ser flechados, mortos e sujeitos às preocupações da vida. Então, ele vai abordar sobre esses dois pontos em todo o capítulo 6. Ok, dada essa breve introdução, vamos entrar agora no capítulo, ou no versículo 1. Entraremos agora direto no capítulo 6, que diz o seguinte, versículo 1, parte A. Tenham o cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros. Uma coisa que precisamos entender. A vida cristã é uma vida de constante vigilância. Ela exige uma vigilância constante. Então, a partir disso,
O que o nosso Senhor está trazendo aqui para nós? Um primeiro ponto que Cristo está trazendo aqui para nós é o seguinte: a natureza cristã, a natureza da vida cristã é delicada. A vida cristã, ela sim se mostra equilibrada e estável. Mas existe uma contradição muito grande que nós nos deparamos agora. Lemos aqui: tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. E a gente tem Mateus capítulo 5, versículo 14, perdão. Vocês são a luz do mundo. E ele diz no versículo 16: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês. E agora ele está dizendo para nós: cuide para que as suas boas obras não sejam vistas diante dos homens. E agora, como lidar com essa contradição pregada no mesmo sermão? Na verdade, a gente pode se perguntar: e agora, o que fazer? Não é simples. Na verdade, não existe contradição aqui. O ponto que Jesus está querendo esclarecer é: vocês precisam fazer os dois. Então, como é? Os dois? Eu preciso mostrar minha luz, mas esconder as minhas obras? Sim. A contradição aqui não é nada mais do que uma simples confusão. Então não existe contradição. Então quando Jesus está dizendo aqui para nós que a vossa luz brilhe diante dos homens, né? Que brilhe a sua luz diante dos homens, ele está falando: olha, quando você chegar naquele ambiente, você vai ser notado, porque você é um crente. Mas mesmo ele sendo notado, aquele crente ele vai fazer de tudo para que as boas obras dele não sejam vistas pelos homens. É um ponto interessante, muito interessante. Então, isso só mostra o quanto a vida cristã ela é muito sensível. Isso leva nós a pensar que é muito delicada a ponto de que ela não se corrompe apenas por atos, mas significa que por uma única intenção errada, o cristão ele pode se corromper ao mau caminho. Ou seja, ele não fez nada de errado. Pelo contrário, o cristão fez o que Deus queria que ele fizesse e ainda assim se corrompeu. Devemos atrair atenção? Sim, mas não às nossas pessoas. O cristão ele atrai atenção, mas não para si. Como diz: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que Cristo seja glorificado, que através das suas obras Cristo seja glorificado. Não é eu seja glorificado, mas Cristo. Então, a minha luz vai levar as pessoas a Cristo, não a mim. Entendem? Então, vamos lá. Uma frase e um versículo para que a gente entenda melhor isso. Jeremias, capítulo 17, versículo 9. O coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Olha só o que ele está dizendo. E aqui ele está sendo direto. O coração é enganoso. É mais enganoso do que qualquer outra coisa. Então, pensem comigo da seguinte forma. A corrupção mais perigosa da vida cristã não acontece quando a gente faz o mal, mas quando fazemos o bem pelo motivo errado. Essa é a mais perigosa das corrupções que existe. Falando disso, o segundo ponto que Jesus está querendo ressaltar aqui nesse primeiro versículo é: a escolha final é sempre
agradar a Deus ou a nós mesmos? Prestem atenção no seguinte. Ele diz aqui, ainda em Mateus 6, ele diz: tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos homens para serem vistos por eles. Vamos desconectar essa frase. Para serem vistos por eles. Agora vamos pensar a questão da seguinte forma. A gente vê agora a questão de agradar homens e a Deus. Certo? Não é essa escolha real. Quando ele fala isso daqui, ele está indo num ponto muito mais profundo do que isso. Antes, qual que é a escolha real? Eu estou querendo agradar a Deus ou a mim mesmo? Ou seja, o que ele está falando aqui é o seguinte: a única razão que temos para querer agradar aos nossos semelhantes é que a gente agrade a nós mesmos. E existe uma prova bíblica disso. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Olha o que ele diz. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estiver procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Se eu ainda procurasse agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Então, pense comigo o seguinte. Muitas das vezes a gente acha que o nosso foco, e eu digo isso quando a gente reflete, quando a gente chega e refletir, a gente pensa, puxa, era para eu estar escolhendo agradar a Deus, mas eu estou escolhendo agradar a homens. Mas por que você está escolhendo agradar a homens? Eu digo por quê. Porque, na verdade, não é o homem que você quer agradar. Você quer agradar a si mesmo. Porque a partir do momento que você agrada o homem, ele te recompensa de volta. Então, muitas das vezes, a gente procura, um exemplo apenas, pense comigo, a gente procura agradar aquela menina que a gente gosta, ou a gente procura agradar um amigo. Para quê? Para que aquele amigo chegue com a gente e diga, puxa, você é um bom amigo, você é um bom homem, que a gente tenha de volta alguma coisa, seja respeito, seja elogios, seja gratidão, para que, enfim, nós sejamos, vamos dizer assim, nós sejamos recompensados internamente e agradados internamente. Vamos ser sinceros, não é agradável receber um elogio? Uma pessoa chega para você e diz, caraca, você é uma pessoa tão boa, você é um homem de Deus, você é isso, você é aquilo, puxa, você de fato é legal, é gentil, é carinhoso, é amigável, Aí você vai recebendo elogio, aí eu pergunto, isso não agrada o coração? Pois bem, é o que ele quer. Ele quer receber esses agrados. E é por este motivo que ele busca ajudar o semelhante. Em outros casos, as pessoas fazem bem a outras com um objetivo maior do que receber elogios, para que as pessoas vejam eles como seres bons, seres potentes, seres misericordiosos. Olha só como ele me vê como um homem misericordioso. E assim diante, etc. Inúmeros exemplos. Então, percebe que o ponto que está em questão aqui não é agradar o outro. Antes, o que a gente quer é agradar a si mesmo. E isso chega a ser sutil. Muitas das vezes isso não é explícito. Muitas das vezes nem nós percebemos que nós estamos fazendo isso por auto-agradar, para se auto-agradar. Então, o coração naturalmente, pense o seguinte, isso não é raro. O coração, a sua natureza, a natureza do coração, ela tem uma inclinação natural para si mesma. Ele deseja ser louvado por seus semelhantes naturalmente. Eu mesmo, o Lucas aqui, eu não nego isso. Em maioria dos casos, o coração deseja mais receber agrado dos outros do que do louvor que vem do Senhor. Quer ser mais reconhecido pelos outros do que ser reconhecido por Deus.
do que receber o louvor de Deus que agrada o coração. É difícil. E é uma decisão que ela é diária, ela é constante. Todos os dias o homem precisa escolher ou agradar aos homens ou agradar a Deus. Dia seguinte, agrada aos homens ou a Deus. Dia seguinte, aí você percebe a chave. Não é os homens. Na verdade, eu estou escolhendo agradar a mim ou a Deus. Dia seguinte, agradar a mim ou a Deus. Fazer as coisas que refletem o meu agrado ou refletem o agrado do Senhor. E isso nos leva direto para o próximo princípio, que é, se tiver de escolher entre agradar o homem, eu e a Deus. Óbvio, o terceiro ponto é, a questão mais importante da vida é o nosso relacionamento com Deus. Óbvio que a melhor opção é agradar a Deus. Muito, mesmo reconhecendo isso, a gente fracassa nesse ponto. Muitas das vezes a gente fracassa quando se trata a hora de escolher entre agradar ao eu ou a Deus, a gente fracassa nessa escolha. Constantemente, e eu afirmo isso com muita clareza, constantemente esquecemos do nosso relacionamento com Deus. A gente precisa entender uma coisa. O centro da nossa vida não é atividades espirituais. O centro da nossa vida é e deve ser a nossa relação com o Pai. E nós deveríamos nos conscientizar disso de uma forma muito clara, a ponto de que o nosso objetivo diário, o nosso motivo de viver, o nosso motivo de estar aqui ouvindo essa aula e pregando essa aula jamais deveria ser a minha própria visualização e jamais deve ser para que a gente agrade a si mesmo, seja eu ou vocês, mas antes deve ser a Deus. Isso é no viver diário. Exemplo disso? Nossa, eu vou trazer um exemplo. Jesus. Cara, não existe exemplo mais perfeito de obediência, de submissão ao Pai. Vamos pegar aqui, ó, João 4, versículo 34. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Olha que lindo. Ele está dizendo, a vontade não é minha. Antes eu vim aqui para cumprir a vontade do meu Pai. Eu vim para cumprir a obra do meu Pai. Capítulo 5, versículo 36. Que ele fala, eu tenho um testemunho maior do que João. A própria obra que o Pai me deu para cumprir e que estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. Ou seja, ele está dizendo a própria obra que o Pai me deu para concluir. Eu não estou aqui para cumprir as minhas obras, as minhas vontades, o meu querer, mas antes é o querer do Pai. João 10, versículo 37. Se eu não realizo as obras do meu Pai, não creiam em mim. Isso é forte. Ele está dizendo, olha só como é forte. Ele está dizendo para nós, se eu faço a vontade de outro, incluindo a minha, se eu faço a minha vontade, ao invés da vontade do meu Pai, não creiam em mim. Isso é poderoso. Isso mostra muito sobre um ser completamente ausente de ostentação. Zero ostentação. Antes viveu unicamente e exclusivamente para Deus e só para Ele, por Ele e para Ele. E muitas das vezes é uma dificuldade que todos nós passamos. Na verdade, nós passamos por essa dificuldade. A ponto de que muitas das vezes, ao invés de escolher Deus, escolhemos eu. Eu. Então, Jesus, antes, ele não impôs sua vontade, ele não impôs seu querer. Antes, o que ele impôs? Ele viveu se ocultando, constantemente se ocultando, constantemente. Bom, vamos agora prosseguir e ver o que mais Jesus está falando para nós.
ele fala o seguinte: o problema não está na obra, mas no olhar que buscamos. Ou seja, a gente pode sim ver a justiça ser exibida, podemos ver pregadores exibindo justiça, palavras sendo pregadas, obras sendo feitas, milagres sendo realizados, podemos ver tudo isso, mas a partir disso também vemos religiões falsas, vemos religiosos coaches, ou melhor dizendo, vimos igrejas se tornando teatros, show business, estrelismos. Lucas, capítulo 16, versículo 15. Vocês são os que justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. E com isso, a gente pode ver que o público substitui Deus como reverência. Agora, o foco das igrejas não é mais Deus. Antes é ter público, é ter pessoas, é ter multidão. Antes, o objetivo das igrejas é agradar a plateia daquele show business. É falar o que eles gostam, o que eles querem. É fazer eles rirem, se divertirem no púlpito. E com isso, a reverência de Deus acabou ali. O foco não é mais Deus. Colossenses, capítulo 3, versículo 23 e 24. Se tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Para o Senhor e não para os homens. Então pensa comigo o seguinte: quando membros se tornaram necessários, Deus deixa de ser o suficiente. Agora, veremos o seguinte ponto. Que é o seguinte ponto. Tem consequência para isso? Tem. E se eu mostrar minhas obras de justiça, qual que é a consequência? O galardão. Essa é a consequência. Ou melhor dizendo, a perda do galardão. O galardão é um ponto que perturba muitas pessoas, muitas mesmo. Então, eu quero trazer 2 pontos sobre o galardão. Primeiro ponto. O primeiro ponto a dizer é que é perfeitamente justo buscar o galardão de Deus. Vocês ouviram o que foi dito agora. É perfeitamente justo buscar o galardão de Deus. Porque tem crente que acha que é um erro ir para a igreja buscar um galardão. Quem disse que é um erro ir para a igreja buscar um galardão? Quem disse que é um erro ir até Deus buscando um galardão? Em nenhum momento Deus proíbe a nós de buscar o galardão. Antes, ele permite que a gente busque um galardão. Antes, ele até nos aconselha e nos recomenda buscar o galardão. Tanto que ele diz: o vosso galardão está no céu, para que vós receba o vosso galardão que está no céu. E ele está dizendo aqui, ó, cuidado para que você não perca seu galardão. Então Deus, ele está nos aconselhando, busque o galardão. O galardão é sim importante, é necessário e faz parte da vida cristã, a busca pelo galardão, sim. Igual aquele crente também que acredita que não se deve haver o desejo de ir para o céu, assim como não deve se ter o temor de ir para o inferno. Por quê? Porque não faz sentido, porque o foco tem que ser Deus. Eu não tenho que ir até Deus querendo ir para o céu, sabe? Com um anseio, com a motivação de querer ir para o céu. Ou porque eu devo ir para Deus porque eu tenho medo de ir para o inferno. Quem disse que isso é problema? Isso não é um problema. Temer ir para o inferno é mais do que saudável, é justo, porque Deus também não quer que a gente vá para lá. E mais, Deus quer que a gente vá para o céu. Qual que é o problema de querer ir para o céu? Ah, eu busco a Deus porque eu quero ir para o céu. Justíssimo. Justíssimo.
Porque você quer ir para o céu e não quer queimar no fogo eterno, justíssimo. E Deus concorda com isso. Porque uma vez que você vai para o céu, você vai ao encontro dele. E não existe nada mais lindo, nada mais maravilhoso, nada mais supremo. É excelente querer ver a Deus. É o melhor, é o bem supremo que está no céu. Então, como posso nós cristãos não querer ir ver Deus? Como podemos nós cristãos não querer ir para o céu? Ou também dizendo, não querer o galardão? Mateus 5:8, que diz, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Ver a Deus. É o anseio do cristão ver a Deus. Ou quando a gente vê lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 2, que diz, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Jesus está no trono de Deus. E você não quer ir ver ele? Não quer ir para o céu? Hebreus 11, também versículo 26, que diz o seguinte, por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Olha só o que ele está dizendo. Ele está falando aqui de Moisés. Ele está falando que Moisés, ele, por amor a Cristo, considerou a sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, maior. Ou seja, ele recusou. Moisés chegou a um ponto de que ele recusou ser chamado filho de Faraó. Ele se recusou a ser chamado de egípcio. Antes, ele recusou todos os direitos que ele tinha no palácio do Egito. Ele recusou tudo quanto ele tinha direito de riqueza, ele recusou. Por quê? A palavra diz, porque contemplava a sua recompensa. Ele contemplava o galardão que esperava ele. Moisés buscava o galardão de Deus. Moisés, ele foi muito claro ao dizer, eu não busco esse galardão daqui da terra. Essas riquezas daqui da terra, eu quero o galardão de Deus. É esse que eu quero. E Moisés deixou isso claro. Agora, iremos considerar outro ponto sobre o galardão, que é o seguinte. Aquele que busca o galardão por parte dos homens, nunca poderão recebê-los da parte de Deus. Agora, iremos voltar para o nosso capítulo e ler a parte C, que diz o seguinte. Vamos lá. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Recorta esse trecho. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Aqueles que buscam galardão por parte dos homens nunca poderão recebê-los da parte de Deus. Isso chega a ser de inúmeras formas amedrontador. Se já recebeu dos homens, ele está querendo falar de uma forma muito simples. Ele está falando o seguinte, se você já recebeu a recompensa dos homens, você não tem nada para receber de Deus. Entende? Nada. A recompensa dos homens, você pode receber agora. A recompensa de Deus pertence à eternidade. Um exemplo disso, claro, eu vou me pôr nessa situação de exemplo. Digamos que eu estou aqui pregando a palavra. Por quê? Porque eu quero ser visto. Porque eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam para mim e digam, poxa, Lucas, como você é isso, como você é aquilo, como Deus te usa, que é isso, porque você é bom no que faz, por causa disso e aquilo. E as pessoas vêm e aplaudem o que eu faço. E o meu eu não vou mentir, o meu eu vai se agradar disso. Só que a palavra do Senhor, ela fala uma coisa muito clara a respeito disso. Ela diz o seguinte, você já recebeu o que tinha de receber. Então, se eu faço na intenção de mostrar que eu sou melhor em alguma coisa, de mostrar que eu sei as coisas,
e as pessoas me elogiam e retribuem isso de volta, eu já recebi o que tinha de receber. Recebi agora. Portanto, não há nada o que receber de Deus a partir disso. Então, a recompensa dos homens pode ser recebida agora, exatamente agora. Posso pegar uma pessoa que está assistindo essa aula e ela vir aqui me elogiar pelo trabalho que eu faço. Aí talvez eu olhe e diga, glória a Deus. E Deus diz, ótimo, você já recebeu o que queria. Já recebeu o agrado que queria. Portanto, não tem mais o que receber da minha parte. É duro ouvindo dessa forma, mas é o que ele está querendo trazer a nós. Vamos ver do seguinte ponto. Se enquanto eu prego o evangelho, e esse é um exemplo, e se enquanto eu prego o evangelho e o meu interesse é saber o que as outras pessoas estão pensando sobre a minha pregação, sobre minha fala, sobre o meu conhecimento, então isso é tudo que eu poderei receber daí. Pois nada eu vou receber de Deus, nada. Portanto, eu tenho uma pergunta a se fazer. Eu pergunto para vocês e pergunto para mim. Quanto lhe resta para receber da parte do Senhor? Tem alguma coisa que resta para te receber da parte do Senhor? É uma situação a se pensar. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 12 a 15. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Ele fala uma coisa muito importante que a gente precisa descrever o seguinte. Aqui no capítulo 6, Jesus não está discutindo a mesma coisa que no capítulo 5. O capítulo 5, ele está dizendo o seguinte: se a vossa justiça não exceder muita dos escribas e fariseus, vocês não vão entrar no reino dos céus. Agora, ele mudou a conversa. Ele está dizendo, vocês já estão no céu. Agora, a conversa é para vocês que já estão no céu. Vocês que já estão no céu. Como vocês estão realizando suas boas obras? Para que os homens vejam? Estão fazendo em secreto? Pois bem, ele está dizendo, eu vou testar suas obras. Se a sua obra resistir, meus parabéns, você terá seu galardão. Se as suas obras não resistir, vocês terão um prejuízo. Você não receberá o seu galardão. Mas, como eu disse, esse é um galardão. Ele acabou de dizer aqui para nós, não significa que você vai para o inferno. Ele não está dizendo que vocês vão para o inferno, ou que eu vou para o inferno. Ele está dizendo o seguinte, você vai ser salvo, mas salvo como alguém que escapa através do fogo. Ou seja, basicamente é quase como se ele estivesse dizendo, e eu me ouso, de certa forma, falar isso, que a tua recompensa é ser salvo. Mas não espere galardão. Portanto, vamos entender isso melhor, vendo exemplos. Que exemplo? Exemplo da esmola. Versículo 2. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo à direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e o seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Então, Jesus está querendo ensinar aqui um ponto que é o seguinte. Primeiro ponto, há uma maneira certa e há uma maneira errada de dar esmolas. Ou podemos pensar também da seguinte forma, há uma maneira errada e há uma maneira certa de realizar as obras do Pai, realizar as obras de justiça. O que é esmola? Vamos pegar aqui na tradução, ele usou esmola.
Esmola significa ajudar as pessoas, dando ajuda em caso de necessidade, doando dinheiro, fazendo caridade, dedicar tempo e fazendo qualquer coisa que possa ajudar o semelhante. Então, o ponto que ele está querendo dizer aqui, a maneira errada de dar esmola, a maneira errada de dar esmola é transformando a generosidade em espetáculo. Ou seja, ele está dizendo aqui, ó, portanto, quando você der esmolas, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem vistos, honrados pelos outros. Hipócrita. O que é um hipócrita? Hipócrita é ator, traduzido direto para o grego. É atuação, aquele que atua, aquele que interpreta. Hipócrita, um ator. Ou seja, não agiam literalmente assim os fariseus? Os fariseus não eram homens que atuavam, que pregavam coisas que nem mesmo eles cumpriam, mas antes atuavam a ponto de fazer parecer que eles eram aquilo que eram, homens de Deus? Não era isso que eles pareciam diante do povo? Obviamente que eles não agiam literal assim. Os fariseus não saíam da sinagoga e tocavam trombetas literalmente, tá? Isso é uma comparação metafórica. Que ele está querendo dizer o seguinte: é errado trombetear, chamar atenção. É errado você querer atrair atenção, ou melhor dizendo, querer se mostrar, fazer de uma forma que naturalmente os outros enxerguem. É eu me pôr em cima do pedestal com o meu objetivo de que eu apareça para todo mundo. Exemplo disso, vou trazer exemplos. E eu quero que vocês prestem muita atenção nos exemplos que eu vou pôr aqui. Prestem muita atenção. Lloyd, ele traz aqui um exemplo que é o seguinte. Uma dama da congregação dele que iniciou um projeto que ela o chama de obra de fé. A história é uma mulher decidiu abrir um projeto baseado né, na palavra do Senhor, cujo o foco é uma obra de fé, onde eles não iriam pedir ajuda de ninguém. Antes iriam fazer de livre e espontânea vontade, confiando na fé. O que tem de errado nisso? Ela não devia ter anunciado? Vou fazer o seguinte, vou trazer outro exemplo. Outro exemplo. Um homem acabou de chegar de um projeto missionário. E nisso que ele chega de um projeto missionário, ele diz, olha, eu não acredito que eu deva anunciar o número de convertidos quando me empenho em alguma missão. Mas, afinal, o Senhor precisa ser glorificado. E se as pessoas não ficarem sabendo do número de convertidos, como poderão elas glorificar a Deus? Então eu vou mostrar. Isso parece lindo assim falando. Ou, outro exemplo. Não aprecio, um homem dizendo, um pastor chega e diz, olha, eu não aprecio esses longos repertórios nas reuniões de meu aniversário de pastorado. Mas, se Deus tiver de ser glorificado, como é que as pessoas poderão glorificá-lo, a menos que a gente mostre essas informações ao povo para que eles vejam que a igreja está crescendo e que Deus está atuando. Aqui você pode estar percebendo, ou em muitos casos você pode ser que nem eu quando li isso a primeira vez. Qual é o erro dessas ações? O erro é muito sutil. É extremamente sutil. Deus não está... Quando ele está falando aqui no capítulo 6, ele não está falando de algo muito claro, ele está falando de coisas sutis, a ponto de que não parece que essas pessoas cometeram nenhum erro, e de fato elas não cometeram. Mas antes elas fizeram algo que talvez elas nem sequer tenham percebido, ou tinham consciência do que estavam fazendo, que é, estavam
trombeteando as ações dela. A primeira, ela estava mostrando para os outros o quanto era de fé. Aí qual que é a questão? De tanto ela apontar, olha, uma obra de fé, é uma obra de fé, a gente não vai pedir dinheiro, vão aqui. O tanto ela mostrar humildade no projeto dela, ela faz isso como uma forma de forçar o coração das pessoas a dar dinheiro. Tudo por quê? Porque ela reforçou muito que é uma obra de fé, que a gente não vai pedir dinheiro, e de tanto ela reforçar, as pessoas vão lá e dão dinheiro. E agora eu compreendo, nossa, eu acho que eu também concordo. Nunca vi forma tão sutil, mais sutil do que essa de pedir dinheiro das pessoas. Nunca vi forma tão sutil. E isso vale para os outros exemplos. Forma sutil de querer mostrar o que fizeram. Forma sutil de querer. Ali as pessoas têm uma noção do que você fez. Por mais que você diga, não, eu não, o foco ali não é eu, mas as pessoas ali vão e veem o que você fez. Então percebe o quão sutil é, o quão um ponto extremo de sutileza pode acontecer? E qual é a consequência disso? A consequência disso é a seguinte: já receberam. Ó, eu garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Versículo 2, a parte B. A consequência é essa. Eu garanto que eles já receberam sua recompensa. Quero ressaltar aqui o seguinte. Como eu disse, o que essas pessoas fizeram não é errado. Não é uma repreensão dizendo que o que essas pessoas fizeram foi muito errado, que vocês não devem cometer esse tipo de atitude. Mas antes poderiam ser feitos? Podem. E pode ser feito de forma legítima. É possível apresentar relatórios pastorais, apresentar sim número de convertidos, é possível apresentar uma obra linda diante de Deus de forma legítima. Mas Jesus não vê isso. Jesus ele vê a motivação por trás disso. A motivação invisível por trás disso. Exemplo também, pregadores. Nossa, a gente vê muitos pregadores hoje. Talvez você abra a internet e você veja muitos pregadores renomados, pregadores que pregam bem a palavra de Deus, pregadores que estão ali fazendo e pregando a palavra de uma forma que toca o coração. Talvez você tenha um pastor que você se admire. Nossa, eu me admiro muito por aquele pastor, porque aquele pastor ele prega a palavra de uma forma. E de tanto essa admiração, Deus, ele tem uma palavra para essas pessoas, para esses pregadores. Eles já receberam o que tinham de receber. Porque Jesus, ele está falando, eu não vejo as obras, eu vejo o que está por trás dessas obras. Consegue compreender? Ou seja, pobres homens, pobres pregadores, é tudo que eles conseguirão obter. A admiração dos outros. A admiração pelas palavras que eles pregam. É tudo quanto eles conseguirão obter. E a única coisa que eles são dignos é de lástima. E aí a gente deveria orar por esses pastores e orar intensamente em favor deles. Eles precisam muito das nossas orações. E mais, que a gente se entristeça por eles. Devemos ser gratos pelos homens que Deus usa? Claro, com certeza. Glória a Deus por esses pregadores. Porque eles são de fato homens que pregam a palavra do Senhor. São homens que pregam, trazem e falam com o Senhor. E são muito usados pelo Espírito Santo. E muito Espírito Santo já tocou a vida de pessoas por esses pregadores. E glória a Deus por isso. Mas a nossa fé está na palavra pregada por esses homens e não nesses homens. A partir do momento que uma pessoa ela fixa os olhos no pastor, no pregador, e eu conheço inclusive gente assim, porque não, eu não confio naquele pregador. Um dos poucos pregadores que eu confio é aquele ali. Percebe? Está depositando a fé naquele homem. A fé dela não está na palavra, está naquele homem. Pois eu digo uma coisa, aquele pregador já recebeu o que tinha de receber.
Então, chegando, de certa forma, ao último ou penúltimo tópico dessa aula, qual é a maneira certa de agir? A maneira certa de agir é a seguinte, versículo 3. Mas, quando você der a esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita. Ou seja, a verdadeira justiça é tão natural que ela não precisa ser registrada. Entendemos? A gente entendeu o seguinte. Eu não devo anunciar. Eu não devo anunciar aos outros as minhas boas obras. Beleza. Isso é óbvio. O que ele está apontando aqui é um ponto não tão óbvio. Ele está apontando não anuncie não só para os outros. Não anuncie nem mesmo para ti mesmo. Isso é difícil. Isso é difícil. Por quê? A gente acabou de sair de uma aula que diz o que fazia mais que os outros. O homem natural. Qualquer pessoa com pelo menos um mínimo de decência despreza quem se autopromove. Porque chega a ser desprezável uma pessoa que se autopromove. E uma pessoa, um homem natural que tem decência, ele concorda com isso. Ele concorda. Ele acha lamentável aquela pessoa que se autopromove. Agora, é muito difícil não nos orgulharmos de nós mesmos por sermos o que somos. Ou seja, a gente pode não se promover. Eu posso não me promover. Eu posso desprezar também essas pessoas que se autopromovem, posso repudiá-las e pensar, agradeço a Deus. E eu agradeço a Deus porque eu não sou uma pessoa assim. Porque eu não sou uma pessoa que se autopromove. E automaticamente, parabéns, nos tornamos fariseus. Como a palavra em Lucas escreve de forma muito clara. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Tá vendo? E a gente pensa, glória a Deus que eu não sou uma pessoa que me autopromove. Fariseu. Percebe? Então, ele não está dizendo aqui, e eu preciso deixar isso muito claro, que nós devemos ser déficits mentais, a ponto de adquirir um esquecimento mental. Ele não está dizendo que nós somos seres com problemas mentais, sabe? Eu quero que você entenda o seguinte. Ele está falando aqui da completa ausência de autopromoção. Como assim autopromoção? Autopromoção não é com os outros, é consigo mesmo. E a contabilidade espiritual. Existe gente da igreja tendo patente ou não tendo patente que fica contabilizando as suas atividades espirituais. Chega no final do mês, aquela pessoa da igreja, tendo cargo ou não, aquele crente, vamos pensar assim, aquele crente, chega no final do mês, ele já pensa como fariseu, Senhor, glória a Deus que eu fiz boas obras, olha, já começou, que eu fiz boas obras, não fiz diante dos homens, eu não me autopromovi como fazem muitos outros crentes, aí já começa. Glória a Deus, Pai, porque eu fiz isso, aí começa a contabilizar. Eu fiz isso, eu ajudei aqui, eu fiz isso, aí contabiliza, e nisso a pessoa vai construindo um currículo de todas as boas coisas que ela fez. Chega a estar ali, ó, ela tem um currículo registrando cada boa ação que ela fez. Mateus 25, 37. A gente pode ver a diferença desse tipo de gente para o justo aqui, em Mateus 25, versículo 37. Isso que a gente acabou de falar é como um homem natural, como não crente se comporta. Agora veremos como o crente se comporta. Diz aqui no versículo 37.
Então os justos lhe responderam: Senhor, quando te vimos com fome e te dermos de beber, de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? Sabe uma coisa que antes desse estudo eu nunca tinha reparado? É os justos falando aqui. Não é os injustos, é os justos. Ou seja, os justos não se lembravam das suas ações. Tanto que eles se perguntam: Senhor, quando que eu fui bom com o Senhor? Quando foi que eu fiz essas coisas boas que o Senhor tanto diz? Eles não se lembravam. Aí a gente pensa, mas não se lembrava porque eles tinham problemas de esquecimento. Não é isso. Mas sabe o que que é? Eles não ficavam registrando numa agendinha. Não falo nem de papel, na agendinha aqui, ó. Eles não ficavam registrando cada boa ação que eles faziam. Eles faziam boa ação e ficavam ali. Cumpriram o que a palavra do Senhor diz. E pronto. Não tenho para que ficar registrando. Ou melhor, o justo, ele não contabiliza as suas obras, porque ele não vive para si. Ele não vive para si. Portanto, ele não fica contabilizando tudo que ele faz. Percebe? Antes, ele trabalha a ponto de que a sua esquerda não faz a mínima ideia do que a direita faz. Ele realiza a boa ação, segue em frente e esquece o que fez. E a mão direita, a mão esquerda, nem se tocou do que aconteceu. Esses homens chegarão diante de Deus e irão perguntar: Senhor, quando foi que fizemos tais ações? Eu não me lembro. Percebem? Aí você vai pensar: nossa, como que eu vou realizar isso? Isso parece tão difícil. Realização é simples, na verdade. E eu diria até mais, é gloriosa. É gloriosa. Que o amor nosso por Jesus Cristo seja tal que não tenhamos tempo nem mesmo para pensar em nós. É quando o crente ele busca a Cristo e ama tanto a Cristo, tanto a Cristo, tanto a Cristo, que ele não tem tempo para pensar nele mesmo. Nem no que ele faz. O nosso eu está aqui dentro. E ele nunca vai sair. O nosso eu está aqui. Faz parte de nós. A solução, portanto, é se consumir do amor de Cristo. A ponto de que o eu lá dentro não tenha espaço para nada. Não tenha espaço para se gloriar. Não tenha espaço para se autopromover, para se autobajular, se agradar. Não vai ter tempo. Porque estaremos focados demais amando a Jesus Cristo. Último ponto da aula. E o resultado disso? O resultado disso é o seguinte: de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu pai que vê o que é feito em segredo o recompensará. Já falamos sobre o galardão. O que eu quero apontar aqui é o seguinte: é glorioso. Ele te recompensará. Mas ele não vai só te recompensar. Ele vai te recompensar publicamente. E não só isso. Por que ele vai te recompensar? Porque tá aqui, ó. Ele vai te recompensar por quê? Porque ele vê a sua ajuda que você realiza em secreto. E o seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Ou seja, qual é a lição que Jesus está querendo nos dar aqui? Deus é Deus que vê. O cristão, ele vive diante de um pai que o vê no invisível. Ele vê o que o homem não vê. Essa aula não é um escape ou um incentivo para que a gente avalie tudo e todos. Agora a gente vai avaliar todos os pregadores daqui para frente. E vamos desconfiar de tudo e todos. Não. Entendamos uma coisa.
Eu e você não temos capacidade. A pregação pode ser linda, mas se a intenção daquele homem é agradar a si ou agradar a Deus, você não sabe e nem vai saber. Porque quem sabe é o Pai. Porque ele sim é o Pai que tudo vê. Ele sim vê tudo. Ele não vê só a ação, mas ele vê o pensamento, ele vê a motivação, ele vê o que está interno. Como diz Gênesis 16:13, ele é um Deus que vê. Então, a partir disso, a gente pode ter aqui, cuidado para não praticar suas obras de justiça diante dos outros. Por quê? Porque se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Por quê? Porque Deus vê tudo. Ele vê a sua intenção, ele vê a sua motivação. Enquanto você está ali fazendo suas obras e ninguém viu o que você fez, mas ele vê você ali, anotando na sua cabeça toda cada ação que você faz. Ele vê você ali se auto-reconhecendo como bom, como isso, ou como aquilo, isso e isso. Ele vê isso. Ele vê aquilo que ninguém vê. E mais, Lucas, capítulo 16, versículo 15, está escrito: vocês são os que justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Deus conhece o coração de vocês. Ou seja, a melhor maneira de viver santamente é lembrando constantemente que Deus nos vê. Ele nos vê ao acordar, ele nos vê quando a gente vai ao banheiro, escova o dente, vai tomar café, se arruma, vai para o trabalho, vai para a escola, vai para a faculdade, vai, estuda desde a sala de aula e sai. E tudo quanto fazemos, Deus vê. Não importa onde, não importa quando. E Salmos entendia isso perfeitamente. A gente pode ver aqui, Salmos 139, versículo 7. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Salmos, ele está reconhecendo, não importa. E eu digo, se ao menos lembrássemos disso, se a gente ao menos tivesse consciência desse Deus que vê, a hipocrisia sumiria do mundo. Junto com a autoadulação, a autoadulação sumiria do mundo. E tudo quanto nos faz se sentir superior, e não só isso. Crer no Deus que vê lida com tudo, ele lida com a autopromoção, com a hipocrisia, lida com o pecado, lida com a nossa relação com a lei, lida com tudo. Hebreus 4, versículo 13, diz: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Ele conhece, ele é aquele Deus capaz de ver tudo. É o Deus que separa junta e medula, separa alma e divide alma e espírito. Divide as suas ações, as minhas ações das nossas motivações. Ele separa ali a motivação e a intenção. Ele vê tudo, nada passa diante dos seus olhos. Ele o conhece até no íntimo das suas intenções e motivações. E ele recompensa aquele cujo Deus se agrada do secreto. Se a gente tivesse consciência disso. E eu falo por experiência própria, se ao menos em algum momento do meu passado, e eu digo até de hoje, se em algum momento de hoje eu tivesse 100% da plena consciência do Deus que vê, muito dos problemas que eu enfrento e vocês enfrentam teria acabado. Aquele momento em que a gente está em casa e você, jovem, talvez, está ali e está prestes a responder sua mãe. Eu te pergunto,
Se tivesse uma outra pessoa ali, um estranho, você ainda gritaria com a sua mãe da mesma forma? Ou você se sentiria envergonhado de gritar na frente de um estranho contra sua mãe? Ou melhor, se Deus estivesse ali, em pé, do lado de você e da sua mãe, vendo essa discussão, e ele está vendo que você está prestes a responder e desonrar sua mãe e seu pai, você ainda responderia? Vendo Deus, vendo que ele está ali olhando para você, ou vendo como que você vai reagir, você ainda faria? Ou quando você entra no banheiro e aí começa ali a fazer o que não deve. Quando você clica naquele site, abre aquele site e começa a ver aquelas coisas agradar o próprio corpo. Aí eu pergunto, se dentro daquele banheiro tivesse um homem de branco, chamado Jesus, ali de pé, te vendo dentro do banheiro, você ainda faria o que faz com ele lá dentro do banheiro? Olhando? Se a sua resposta foi não para cada uma dessas perguntas, eu sinto muito, mas isso é um problema grave. Porque a questão é que Deus sempre esteve presente em todas essas situações. Naquele momento em que respondemos ao nosso pai, aquele momento em que você respondeu ao seu pai, Deus estava ali sim, você só não estava vendo. Porque no fundo você não creu e ainda não crê num Deus que vê. Quando você entrou naquele banheiro e clicou naquele site e viu tudo que tinha de ver, é porque você não creu num Deus que estava ali vendo tudo que você estava fazendo. Em nenhuma dessas circunstâncias você não creu num Deus que viu e vê tudo que fazemos. Pois eu digo, se nós crêssemos num Deus que tudo vê, uma grande parte dos problemas acabaria. Acabaria. Por isso, o olhar invisível de Deus deve ser mais real para nós do que o olhar visível dos homens. Ou seja, mais do que uma pessoa estar com os olhos reais vendo tudo que a gente apronta, devemos crer no Deus invisível, o Deus com seu olhar invisível, que tudo vê, incluindo aquilo que não está diante dos olhos dos homens. Ele vê tudo. E ele diz mais: diante da sua presença, coisa alguma será esquecida. Ou seja, ele não só vê, mas cada coisa que ele vê, ele diz coisa alguma será esquecida. Aquele copo da água que você serviu para aquele irmão que estava precisando de um copo da água, ninguém viu. Você fez porque você queria, você não fez isso não porque esperava a aprovação do irmão. Você fez no objetivo de agradar a Deus. Aquele copo d'água que você ofereceu para o irmão, Deus não vai se esquecer. Deus não vai se esquecer nem da mínima atitude que você fizer de agrado ao de agrado a Deus. Pois ele diz: quando vocês fizerem estas coisas a um dos meus pequeninos, você fez a mim. E eu não me esqueço disso. Eu não me esqueço. Então pensem da seguinte forma: a pergunta da nossa aula nunca foi o que eu faço para viver uma vida reta. Nunca. A pergunta da nossa aula é a seguinte: diante de quem eu estou vivendo? Talvez não se trate de como viver uma vida reta, mas se trate de quem que eu vivo diante. Quem é o Deus que tanto me observa? Eu vivo diante de quem? Dos meus pais? Dos olhos humanos? Ou eu vivo diante de um Deus que tudo vê? E tudo isso para quê? Para que, enfim, chegue ao dia e cada um receba sua plena recompensa conforme as suas obras. Todos seremos salvos.
E eu espero que todos nós recebemos o nosso galardão conforme cada uma das nossas obras, né, Deus irá avaliar. Então, lembre-se, você será recompensado. Busque o galardão. Cuide de suas obras. Não faça ela para que seja vista pelos homens. Ou, melhor dizendo, não faça para que você seja visto nem por si mesmo. Antes que a sua mão esquerda não saiba o que faz a direita. A justiça do reino, ela não busca aplausos. Ela busca o olhar do Pai. Vamos orar para encerrar nossa aula de hoje. Senhor, meu Deus, Pai, obrigado por mais um ensinamento glorioso que Tu nos trouxe, Pai. Pai, que nós venhamos, Pai, receber o nosso galardão. Nos ensine e nos mostre, Pai, tudo aquilo que não agrada a Ti, que está no nosso coração. Avalie o nosso coração e aponte e nos direcione para que a gente não venha cumprir as Tuas obras com as motivações erradas, com as intenções erradas, que o orgulho, que a prepotência, que o egoísmo não venham se sobrepor, mas antes, Pai, que a gente venha cumprir das Tuas obras como Jesus cumpriu, com submissão, onde o importante é que não é o meu eu, mas é o amor a Ti, Pai. Nos ajude, Pai, para que as nossas obras venham ser realizadas em secreto, até mesmo de nós mesmos, para que então venhamos receber o nosso galardão, Pai, que nos aguarda no céu. E que então, quando chegar no dia em que, enfim, os portões serão abertos, então que a gente venha receber a nossa plena recompensa e estar diante de seus olhos. E nós o veremos face a face. Obrigado, Deus. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.